Para saber lidar com o dinheiro, é preciso sim ter muita atitude. Por isso, todas as quartas-feiras temos um encontro com a Ana Leone, uma das mulheres mais influentes do mercado financeiro. E, em conjunto, vamos desvendar as diversas faces da sua relação com o dinheiro. Vem com a gente! Quarta-feira aqui no Investidor em Foco é dia de Dinheiro com Atitude, o nosso quadro novo de todas as quartas. Ana Leone e Juliana Ranciaro já estão aqui comigo, minhas companheiras de quarta-feira, para a gente continuar o nosso papo sobre relação com o dinheiro, sobre finanças pessoais. Tem muito assunto para hoje. Meninas, bem-vindas! Oi, Rê, obrigada. É uma felicidade estar aqui de novo. Oi, Ana, já gostei muito do exercício da semana passada e eu estou até ansiosa para o desdobramento hoje. Oi, meninas, tudo bom? Pois é, viu? Eu recebi algumas mensagens legais, vi também as mensagens do pessoal nas nossas redes sociais. Eu acho que a gente vai ter boas reflexões hoje por aqui. Concordo com vocês e vou atualizar todo mundo que está nos ouvindo. Se alguém está chegando agora, ouçam o episódio da última quarta-feira para poder participar desde o começo aqui dessa nossa mentoria, porque na semana passada a gente estreou aqui o quadro no podcast, esse quadro semanal de toda quarta, uma conversa entre eu, Ju e Ana Leone, em que lançamos o primeiro desafio para quem está acompanhando aqui o nosso podcast, que era uma lista com 3 coisas que você compraria se não tivesse nenhum limite financeiro, ou seja, podia sonhar bastante, mas tinha que explicar por quê. Então a gente teve algumas interações, como a Ana falou, pelo @itaúpersonalité no Instagram, também pelo @dinheiro com atitude. Como será que foram as listas, meninas? Vocês fizeram as de vocês? Olha, Rê, eu fiz a minha, eu até já tinha dado um spoiler aqui na semana passada. Eu vou contar o primeiro item da minha lista, realmente foi comprar uma casa para os meus pais. Eu confesso que eu tive dificuldade quando eu fui tentar listar os outros itens, muito no porquê, né, na motivação. E esse foi o que eu tive certeza, assim, de cara, que eu sou uma pessoa muito ligada à família e a proteção, a segurança da minha família é algo que eu valorizo muito. Então, ter a certeza de que os meus pais estariam seguros e teriam condições de manter um padrão de vida, de seguir tranquilamente, mesmo aposentados, isso é a minha motivação, assim, ainda mais no contexto que a gente vê hoje, né, que a gente está vivendo um momento super complicado no país, no mundo, então a minha motivação para esse primeiro desejo são eles mesmo. E você, e aí, Ana? Eu quero vou lá. Vai lá, então, eu vou contar aqui. Um dos meus... E eu tive a mesma dificuldade, essa questão de muito pensar, eu compraria tal coisa, mas por quê, né? E aí, quando eu penso, eu compraria uma casa, eu compraria, mas me incomoda viver pagando aluguel? Se não for algo que está acabando com o meu bolso, não me incomoda. Não é o ter uma casa própria ou pagar aluguel que para mim faz a diferença nesse ponto. Mas o que eu mais refleti, que é uma coisa que com toda certeza eu usaria o meu dinheiro ilimitado, era para colocar a vida financeira da minha mãe em ordem. Porque eu perdi meu pai em 2015 e os meus pais trabalhavam juntos. Eles tinham uma empresa de construção, minha mãe é arquiteta. E com a doença do meu pai, como ele teve um câncer, ele passou 9 meses tratando, imaginem como ficou a vida financeira. Virou tudo de ponta cabeça. Então ficou um monte de dívida, um monte de renegociação, um monte de processo, e isso tudo acabou impactando muito na minha mãe, porque quem teve que responder depois do falecimento do meu pai foi ela, né? Então, claro. Com certeza, esse é o primeiro item da minha lista,
porque eu usaria o dinheiro para fazer isso, para que ela não precisasse nunca mais se preocupar com nada desses penduricalhos, dessa bagunça toda que acabou se transformando depois do falecimento do meu pai, financeiramente falando, assim. Então, eu acho que é o que eu mais encontro propósito. Agora, de bens materiais, gente, eu não compraria um carro, eu não, sabe? Eu tenho pouca explicação para gastos altos com bens materiais, assim. Eu também tentei isso, Rê. Eu tentei listar, por exemplo, comprar um carro, ter um carro novo. Mas não preciso, eu tenho o meu Fox velhinho e roda super bem, não tem nenhum problema com ele. Daí eu tentei listar, sei lá, uma casa na praia, uma casa de campo. Seria legal? Seria. Mas não é um negócio que eu falo, nossa, é essencial para a minha vida. Acho que foi um pouco dessa reflexão que eu fiz, sabe? Eu também. Nossa, meninas, muito legal, viu, o exercício. Acho que esse primeiro exercício, ele traz justamente esse tipo de reflexão. Para que o dinheiro serve? Ele é para comprar, ele é para comprar e é para comprar o quê? O que eles nos traz, qual é a sensação, porque no exercício, esse primeiro exercício, né, da semana passada, a gente experimentou aí o poder de comprar aquela coisa sem limites. E quando a gente está falando do consumo, a gente, em geral, consome por 3 motivos: pela necessidade, pela conveniência ou por prazer. Então, necessidade, vamos dar um exemplo, né? Comida, nós precisamos comer, é uma necessidade básica nossa, então a gente precisa comprar comida, a gente precisa se vestir, é uma necessidade básica. Quando a gente está falando da conveniência, a gente pode pedir a comida num restaurante porque a gente quer aquela conveniência de poder comer, suprindo uma necessidade básica, mas de uma forma diferente. E também o prazer, ou seja, a gente pode ir num restaurante muito legal, a gente pode fazer uma viagem bacana, experimentar os melhores restaurantes, etc. Então, em geral, são essas 3 coisas, e aí a gente pode extrapolar isso para tudo. Por exemplo, a gente precisa ir e vir. Então, a gente precisa de um carro, mas será que a gente precisa de um carro de luxo ou a gente precisa de um carro simples? Ou a gente pode usar o transporte compartilhado ou o transporte coletivo? Então, esse exercício, ele traz um pouco, assim, essa sensação de poder comprar, a potência que traz o dinheiro. E quando eu falo de poder, não é o poder hierárquico, nada disso, mas é a potência de você poder realizar coisas, porque é para isso que o dinheiro serve. Né? E o consumo, ele é a materialização das nossas conquistas. Então, aquela coisa que a gente imagina mesmo, poxa, se eu tivesse dinheiro infinito, o que eu faria? Eu compraria tudo que viesse pela frente. Muitas pessoas acabam perdendo fortunas, porque, de fato, elas acabam entrando aí num modo de consumo, ou de luxo, ou de vida, e que acaba literalmente acabando com todo o recurso. Por quê? Porque ela deixa de lado a necessidade, passa a viver muito mais de conveniência e prazeres. Então, a gente, obviamente, não pode comprar só por necessidade, mas a questão é que quando esses 3 motivadores se desequilibram, então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então, quando a gente consome, a gente está experimentando essa potência de poder realizar algo, e isso traz bastante realização e prazer para a gente, porque a gente consegue, né, postar uma casa nova que a gente tem, um carro novo, uma roupa nova, mas é também bastante interessante, meninas, assim, que muitas pessoas, eu acho que a Renata trouxe um depoimento pessoal aí bastante forte, e que isso serve para muitas pessoas que também passaram por dores como essa, de que quando de fato a gente olha para o dinheiro com um verdadeiro significado, a gente destina ele a coisas mais essenciais, que é justamente isso, proporcionar segurança, proporcionar bem-estar para quem a gente ama e para a gente também. Então, esse exercício de hoje, né, dessa semana, ele serviu para a gente refletir mesmo o que é o dinheiro. Ele é um meio hábil da gente realizar coisas, mas essas coisas precisam ter significado, porque senão a gente acaba consumindo sem entender muito bem. Sabe aquela coisa que a gente vai, compra, e a gente nem sabe para que a gente comprou? Só que quando a gente acha que a gente tem o dinheiro infinito, isso pode ganhar uma proporção ruim,
ou seja, nociva, porque o dinheiro acaba, e a gente vai falar sobre isso hoje aqui. Ele acaba para todo mundo, ele é um bem escasso, para uns mais e outros menos, e também ele pode deixar aquela sensação de vazio, se a gente não entender de fato por que nós estamos consumindo daquele jeito, que significado aquilo tem para a gente. Então, acho que esse é um pouco a minha introdução para essa nossa primeira conclusão de exercício da mentoria aqui. O que vocês acharam? Eu achei que tem tudo a ver com o que a gente sentiu mesmo, Ana. Escuto você falando aqui e acho que bateu com tudo que eu tive dificuldade enquanto eu pensava na minha lista, e realmente, assim, o depoimento da Rê não tem melhor tradução para isso do que tudo que você explicou, né? Uhum. Eu acho que faz sentido porque e acho que é um exercício até que dá pra gente fazer no dia a dia também, de pensar, ok, eu comprei algo sem muito propósito, simplesmente comprei, usei, me senti bem, tive um certo prazer, mas logo eu posso esquecer daquilo, porque de fato, talvez porque custou pouco, talvez porque não impactou financeiramente na minha vida, mas não teve essa sensação toda que a gente trouxe aqui de conseguir visualizar que eu tô me preocupando com a minha família, conseguir visualizar essa sensação e materializar, né, Ju, essa sensação de tranquilidade, de segurança, de coração quentinho, né? Acho que talvez seja isso que a gente tem que prestar mais atenção, assim. Isso vale, viu, para tudo que a gente consumir. A gente vai comprar uma roupa nova, poxa, mas que isso vai... Por que eu estou comprando? Eu preciso de uma roupa? Volto àqueles 3 pontos. É uma necessidade, é uma conveniência que eu posso comprar pela internet, é uma conveniência de aproveitar um bom preço, porque está numa liquidação, ou não, ele é um prazer, e quando eu falo de prazer, ele tem um prazer, né, no seu sentido mais literal, mas tem aquela coisa também de estar cobrindo alguma falta. Estou chateado, estou triste, estou ansioso, feliz, porque quando a gente também está muito eufórico, qualquer estado de euforia também remete a gente querer realizar prazeres. Então, eu acho que vale para tudo que a gente for consumir, essa avaliação desses 3 pontos. E, de novo, a gente não trabalha, a gente não cuida do nosso dinheiro, não investe o nosso dinheiro simplesmente para suprir nossas necessidades. O importante é a gente sempre parar, prestar atenção, dar um significado para aquele consumo, para que a gente não sinta, né, a ressaca do dia seguinte, e muitas pessoas acabam tendo mesmo essa ressaca de consumo, porque compraram por comprar, sem avaliar o porquê daquela aquisição, simplesmente porque tinham dinheiro, achando que era ilimitado, né? Claro. Mas simplesmente pelo fato de terem um dinheiro disponível. Mas a gente recebeu várias coisas, né, vários comentários. Sim. Quero saber. A Eliana Walter, ela quer comprar uma casa e um carro novo para ter mais conforto, e a Andréa listou aqui que ela queria uma casa na praia com o pé na areia. Aí, tá vendo? Tanto a Eliana quanto a Andréa, elas trazem um desejo de muita gente, que é ter uma casa. Vocês também citaram, é o desejo número 1 dos brasileiros. A gente até costuma dizer, né, que muitos agora, essa nova geração, não pensa muito nisso, pensa mais em se deslocar, em não ter um vínculo, ou seja, não tem o sonho da casa própria, mas ainda isso é muito presente no imaginário dos brasileiros. Então, esses sonhos aí relatados, tanto pela Eliana quanto pela Andréa, mostram que o desejo é esse mesmo, e corroboram também os dados da pesquisa da Ambima, o raio-x da Ambima, que mostra que 34% das pessoas, elas dizem que os investimentos que elas fazem, que elas fizeram, aliás, serão destinados para aquisição de uma casa, né, de um imóvel próprio. Então, ainda é muito presente esse desejo no brasileiro. E 11% para comprar um automóvel. Então, é interessante isso. Então, elas estão bem alinhadas, assim como vocês,
mulheres. O legal é isso, a Eliana cita que ela quer um pouco mais de conforto, a André, ela não especifica, mas dá para interpretar aí, que ela quer pé na areia, aquela coisa de poder estar ali na natureza, tranquilidade, liberdade. Então, um exercício super válido para as duas meninas aí que mandaram para a gente. E aí tem o da Denise, o desejo dela, que é parecido, o da Denise Vieira. É parecido, mas tem um propósito bem diferente. Ela diz que ela compraria o apartamento dos sonhos porque ela queria mudar com as filhas depois de se divorciar. Aí é um outro momento de vida também, né, Ana? Olha que legal isso, porque a Denise traz na reta final, né? Todas as três querem a mesma coisa, mas a Denise cita que a motivação, como você diz, é muito diferente. Então, ela está saindo de uma situação, muitas mulheres, quando passam por um processo de separação, têm uma dificuldade de se reorganizar financeiramente, porque, em geral, ou tem uma renda menor e aí tem que readequar a vida, ou não toma pé da vida financeira durante o casamento, e então ela traz isso. Foi muito legal receber essa citação aí da Denise, viu, porque isso acontece com muitas mulheres. Então, vocês percebam a importância da gente entender o porquê nós estamos consumindo, e aí isso dá muito mais significado, a gente muda o nosso esforço, enfim, então acho bem legal, e assim, o que está a Denise relatando, muitas mulheres que estão nos ouvindo estão passando pela mesma situação, ou tendo a mesma motivação. E lembrando, né, Ana, também, Ju, que isso acontece porque o salário para mulheres, ele é completamente defasado no mercado inteiro, mais aí de 30% em alguns casos em relação aos homens no mesmo cargo, né? Então não é porque a Denise trabalhou menos do que o ex-marido dela, muitas vezes é simplesmente porque a mulher trabalha tanto e ainda faz tantas outras coisas e ainda assim ela vai ganhar menos, né? Eu até estava lembrando de um caso, daí é uma história minha, né? Os meus pais já se separaram, hoje em dia eles estão juntos novamente, mas eu lembro que quando eles se separaram, eu era adolescente, assim, e eu faço terapia, né? Fiz, parei, agora voltei, e eu lembro que um dos primeiros temas que eu tratei foi isso, porque eu hoje moro com meu namorado e eu fiz questão de comprar o meu apartamento sozinha, de ter algo que era especificamente meu, que eu não dividisse essa compra com ninguém. E eu, quando fui para a terapia e trabalhar isso, muita gente me questionava, como assim você não vai comprar junto com a pessoa? Não tem nada a ver com a minha relação, mas tem a ver com a minha dependência, e não motivação, dependência, né? No caso. Eu lembro muito da minha mãe no passado, assim, quando meus pais se separaram, a casa estava em nome do meu pai, e eu pensava, o que minha mãe vai fazer se essa separação continuar, né? Então, como isso mexeu e me formou financeiramente, né? Formou a minha educação financeira também. Isso não tem jeito, nós sempre somos o produto das nossas influências, e sem dúvida nenhuma, essas influências geram efeitos, que no seu caso foi um efeito de uma conscientização, mas às vezes a pessoa aí vai para o outro lado, sabe, completamente, mas muito legal, tá vendo? Mais uma motivação que pode ajudar a gente a organizar a vida financeira de um outro jeito. O que mais que nós temos por aí? Temos aqui o Marcos Coelho. Olha, ele foi bem específico. Ele selecionou 2 investimentos que ele quer fazer, um em ações e outro no Tesouro Americano. E daí ele colocou um último desejo que eu acho que, assim, todas nós aqui concordamos, e acho que todo mundo que está ouvindo vai concordar, que foi o desejo da vacina. Olha só, que legal. Muito bom. O Marcos ainda pensou no coletivo, né? Exatamente. E tem um processo também importante quando a gente está falando que não é diretamente do consumo, mas que traz um prazer tão grande para muitos, é a doação.
Então, aqui, obviamente, o Marcos traz um contexto que a gente está vivendo e todos nós estamos torcendo para que isso passe logo, mas muitas pessoas sentem um prazer muito grande na doação também. Obviamente, você tem questões bem objetivas, tributárias, etc., quando você faz um processo de doação, que a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas para muitos é devolver um pouco aquilo que recebeu. Mas o interessante aqui, que eu gostei do comentário, né, a menção aqui do Marcos para o nosso exercício, é que ele faz, ou ele pensou aqui, o que poucos pensam. Que quando a gente pensa que vamos ganhar aquela bolada na Mega Sena, no prêmio do reality show, seja lá qual for a origem do dinheiro, né, que a gente vai ganhar nessa bolada aí, poucos pensam em destinar isso para um investimento, ou às vezes as pessoas até colocam em investimentos que não conhecem muito bem, resolvem empreender em atividades que nunca empreenderam, não têm o menor conhecimento e acabam enfiando o pé pelas mãos. Então, muitos brasileiros precisam se conscientizar de que o dinheiro também precisa ser poupado, então a gente não pode torrar todo o dinheiro que a gente ganha, porque aquela mesma pesquisa do raio-x que eu comentei aqui da Ambima, antes um pouco da nossa conversa, menos de 9%, 8,9% das pessoas poupam para a aposentadoria, isso segundo os dados de 2019 dessa pesquisa, ou seja, pouquíssimas pessoas estão preocupadas com o futuro financeiro, e quando a gente recebe uma bolada no dinheiro, uma bolada na conta, ou não precisa ser uma bolada, mas um dinheirinho extra, a gente prefere gastar do que poupar. Então, acho que o Marcos também traz aí uma reflexão para o nosso grupo aqui de mentoria, de que a gente tem que reservar realmente uma parte do que a gente ganha para poupar. Dessa forma que a gente vai garantir aí a nossa liberdade financeira no futuro. Então, muito legal, Marcos, parabéns aí pela sua decisão de destino da sua bolada sem limites. Muito bom. E Ju, a gente ficou aqui sonhando, mas o bolso, ele tem fundo, né? Tem. Ai, tem. E como tem, né? Esse exercício, ele tem sequência. Eu tô até com medo de ver qual é. Eu também. Vai que os nossos sonhos, né? Vamos precisar economizar um pouco mais aí para chegar neles, talvez. Eu tô achando, hein, Ana? Pois meninas, então hoje a gente falou aqui sobre o prazer do consumo, o exercício foi da gente selecionar 3 coisas que a gente compraria se não tivesse nenhum limite, mas a questão é que o dinheiro acaba, como eu falei, ele acaba para todo mundo, é um bem escasso. Então, o nosso próximo exercício dessa semana, pega o papel e a caneta na mão, que é o seguinte: sabe aquilo que você comprou na semana passada, que você ficou aí refletindo a semana inteira? Pois é, ele acabou com todo o dinheiro que você tinha, não sobrou nenhum centavo. Então, apesar de você ter experimentado o poder de comprar, de não ter limites, não é bem assim. Tem uma hora que a gente precisa escolher. Então, aquele sabor do poder simplesmente entrar, gostar, provar e levar, pois na verdade, o dinheiro tem limite e ele é um bem escasso, e para uns mais, para outros menos, mas a gente não deixa de ver casos aí de pessoas que tinham muito dinheiro e perderam todo o dinheiro porque ele acaba. Então, ele sempre acaba, e foi isso que vocês fizeram ao comprar sem limites as 3 coisas. Acabou com todos os centavos que vocês possuíam. Então, agora a gente vai falar sobre escolhas, e é disso que se trata o exercício. Agora você vai ter que escolher uma das 3 coisas que você selecionou para torrar o seu dinheiro, apenas uma. E ao fazer essa escolha, você vai reaver parte, né, obviamente, daquilo que você gastou. Então, se você pudesse escolher apenas uma, qual você escolheria e por quê? É interessante esse exercício também, porque muitas pessoas acabam voltando ao essencial, mas a reflexão, ela tem que ser bastante importante aqui, ela tem que ser feita também com bastante critério, porque você vai
pensar, não é só pegar a lista e falar, eu quero esse aqui, não, mas por quê? Por que que um é mais importante que o outro? Às vezes um de maior valor é menos importante do que um de menor valor, então a reflexão aqui também precisa ser feita de forma cuidadosa. Então, pense, será que essa coisa realmente tem valor para você? Que benefício que ela vai te trazer no curto prazo e no longo prazo? Então, pensa, reflita com calma aí, é mais um exercício aqui de vários que a gente vai fazer. Vocês vão escolher o quê, meninas? Nossa, eu vou começar a pensar agora, porque eu tinha priorizado muito um, que é caro. Então, agora tem que ver o que eu consigo. E acho que uma reflexão legal também, meninas, em vez também da gente só pensar por que eu escolhi este um, é porque eu não escolhi os outros dois, né? Boa, talvez isso boa. traga... Pode ser que isso traga essa reflexão também de descartar de por que aquilo não está servindo, porque de fato talvez não fosse necessário, né, Ana? E também, assim, pensa que o que você abrir mão, você vai reaver aquele dinheiro. Então, é isso mesmo. Poxa, será que eu gastaria tudo nisso? Será que, como a Andréia, que queria uma casa com pé na areia, não pode ser a 2 quadras da praia por um preço um pouco menor, mas que ela vai ter a mesma conveniência e o mesmo prazer de estar num lugar que ela vai se sentir com liberdade? Então, essa aqui é a reflexão. A gente sempre tem que escolher, a gente vai falar sobre escolhas no próximo episódio, porque a gente sempre tem que escolher, a vida é feita de escolhas, a gente quando escolhe por uma coisa, a gente está renunciando outra, então a gente vai precisar entender realmente se a gente, ao dar o sim para uma coisa, quantas outras coisas a gente está dizendo não, e se isso vale a pena. Muito bom. Perfeito. Já vamos começar, né, Ju? Já vamos começar agora. Estou com o caderno aqui já, fazendo esse exercício, já começando. Já estou curiosa para saber. Muito bom. E vamos lembrar todo mundo que está ouvindo que a gente vai querer saber o que vocês também estão refletindo a respeito desses exercícios e as escolhas de vocês e os porquês. Vocês podem fazer esse comentário lá no perfil do Dinheiro com Atitude no Instagram e também no @ItaúPersonalité no Instagram. A gente está publicando com frequência sobre esses exercícios e querendo saber a opinião de vocês, assim como a gente trouxe a dos nossos seguidores e seguidoras hoje. A gente vai continuar trazendo nos próximos episódios. Meninas, a gente se encontra na próxima quarta-feira aqui neste mesmo bate-horário e bate-local. Combinado. Nos vemos quarta que vem. Um beijo a todos e todas. Beijo, gente. Obrigada. Beijo, meninas. Eu que agradeço vocês aqui toda quarta-feira. Obrigada a todo mundo que acompanhou mais este Dinheiro com Atitude aqui no Investidor em Foco. Fiquem bem. A gente volta no próximo episódio. Até lá. Para saber lidar com o dinheiro, é preciso sim ter muita atitude. Por isso, todas as quartas-feiras temos um encontro com a Ana Leone, uma das mulheres mais influentes do mercado financeiro. E, em conjunto, vamos desvendar as diversas faces da sua relação com o dinheiro. Vem com a gente!